Alegria retornar a essa casa, esse grupo tão carinhoso que nos recebe com tanto carinho e afeto. Essa tarde especial, porque ainda estamos, vamos dizer, no início do ano, e nada melhor do que falar sobre a esperança. Nós não vamos encontrar nenhum capítulo e nenhum item sobre a esperança no Evangelho, mas dentro do capítulo 19, do item 11, nós vamos encontrar referência à esperança. E a gente poderia perguntar, o que é esperança? Já que o Espiritismo ele nos faz questionar, porque ele não é somente uma religião, ele também é ciência, e é filosofia. A filosofia nos faz questionar. O que é esperança? Disposição do espírito, que induz a esperar que uma coisa há de se realizar, que algo há de suceder. E se nós buscarmos no dicionário, nós vamos encontrar esperança ligado à expectativa, a coisa que se espera, a confiança, e lá no dicionário vai também referir-se que é uma das virtudes teologais. E aí a gente já fica na dúvida e faz outro questionamento. Que relação há entre fé e esperança? Fé é atitude própria, é convicção, é crença que relaciona o homem ao Deus Supremo, na expectativa da salvação da alma. Esperança é, genericamente falando, toda a tendência para com o bem futuro e possível, mas incerto. E o que será que nós vamos encontrar lá no capítulo 19, no item 11? Lá no meio de uma frase, pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece, que eleva e que faz enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, a doutrina espírita, tendo esse tríplice aspecto, a religião nesse sentido de religar a criatura ao Criador, sendo filosofia onde a gente faz vários questionamentos e sendo ciência onde nos traz as respostas. Quando a gente vai estudar o Espiritismo, como a Silvia que convidou, mas quando a gente vai fazer lá o ESD, por exemplo, estudo sistematizado, que há de começar agora em fevereiro nessa casa, para fins didáticos, os coordenadores vão colocar os princípios básicos da doutrina. Logicamente, esses aqui são apenas alguns, é muito mais, mas para fim de estudo, a existência de Deus, princípio básico da doutrina espírita, a imortalidade, a sobrevivência do espírito, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Mas será que tudo isso aqui tem a ver com a esperança? Vamos ver nessa tarde. O personagem desse filme de Orlando Bloom, em Cruzada, ele é um humilde ferreiro nesse filme. E o que acontece? Ele acaba de perder o filho e a esposa. Para piorar foi o seguinte, o filho, como ele desencarnou, ele morreu, a esposa comete suicídio, ela está numa depressão profunda. E naquela época, quem cometia suicídio, então cortava-se a cabeça era enterrada, separada do corpo. Ele então se lança à cruzada. Ele é tomado aí de um senso de culpa. Agora ele se culpa pela perda do filho e da esposa. E ele tem um desejo ardente de ouvir a voz de Deus. E olha só nós, um manancial que ela falou, vamos estudar, né, Silvia? Os livros. A médium Ivone do Amaral Pereira, quem não leu, leia, mas se prepare antes, porque é um... Esse livro que nós vamos estudar. Olha, eu não sabia. Como nada é por acaso mesmo, é esse, você nem falou, né, eu vou falar. É um livro que a gente tem que ter preparo para. É um livro forte, mas indispensável. Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Essa grande médium. Olha só, nesse livro nós vamos encontrar, olha só, um pedacinho bem pequeno, porque o livro é grosso assim, né? Nós vamos encontrar a mãe de Jesus.
chefiando a legião de servos, as servas de Maria. Se tivéssemos videntes aqui e elas se apresentassem, elas se apresentam no azul clarinho. E o que faz Maria de Nazaré no plano espiritual? Trabalha, e trabalha muito mais, porque é um espírito iluminadíssimo, dá assistência aos suicidas. Olha só, se o Ferreiro, embora fosse um filme, trazendo para nós, né, quem de nós não conhece um amigo, um colega de trabalho, um familiar que perdeu alguém pelas portas do suicídio. E agora a gente descobre que Maria de Nazaré, através de um dos princípios, que é da comunicabilidade com os espíritos, vem nos falar do outro princípio, que é da imortalidade, e de que esse ser que cometeu esse ato está em profundo sofrimento, mas não está ardendo no fogo do inferno. A Maria, quando estão nas trevas bem densas, naqueles lugares, naqueles charcos mais pesados, ela mesma diminui a própria luz para resgatar esses filhos de Deus. Comunicabilidade. Quantas mães encontraram dentro do tema de hoje a esperança pelas cartas psicografadas pelo nosso nobre Chico Xavier? Ou aqui mesmo, quando estivemos aqui, trouxemos um médium Orlando Noronha, que foi treinado por Chico Xavier, esteve aqui no nosso lar. E quantas cartas trouxe aos parentes, trazendo esperança. Meu filho, meu ente amado está vivo. Eu vou reencontrá-lo aqui. É uma cena, quem não assistiu ou quem não leu o filme, né? Quem não leu o livro, assista o filme. Do nosso lar, quando André Luiz encontra-se com a mãe, que vem de um outro plano mais elevado. Olha a pluralidade dos mundos habitados. Então, a esperança é a capacidade de manter o ânimo, mesmo em situação que nós sabemos ser desesperadoras. A esperança não deixa de ser uma crença emocional na possibilidade de ter resultados positivos nos eventos, nas circunstâncias da vida. Está relacionado a essa expectativa, ao ato, a confiança em algo ou em alguém. Então, esperançar é muito além do esperar ou do sonhar. Não se pode confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Uma das coisas mais perniciosas que nós temos é esse apodrecimento da esperança. Paulo Freire. E aí as pessoas que não têm esperança, elas dizem o que diante dos fatos da vida? Isso não tem mais jeito. Não tem alternativa. A vida é assim mesmo. Violência, o que eu posso fazer? Espero que termine. Desemprego, o que eu posso fazer? Espero que resolva. Fome, o que eu posso fazer? Espero que impeça. Corrupção, o que eu posso fazer? Espero que se liquide isso. Isso não é esperança, é espera. Esperar é deixar para os outros resolver. Ou que o problema a gente vai empurrando com a barriga, né? Esperando que o problema se resolva por si. E a gente, com essa atitude, se anestesia, se paralisa e deixa que a situação, como diz o ditado, né, vai engrossando o caldo, vai ficando pior por falta de atitude. Esperar que a vida dê um troco. E aí a imagem é propícia. É o banco daquele que senta e espera, que é aquele que aguarda na expectativa inerte. Então, esperar é não ir em frente. É viver uma vida lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, né, morna. Pessoas cozidas, vocês dizem aqui, não é? Que não casa direito, que não estuda direito, que não tem carro direito, que não educa os filhos direito, que não constroem relações sólidas, que espera que aconteça, que Deus mande, que o destino ajeite, que alguém dê um jeito naquilo. Então, esperar, por vezes, é não perceber que a oportunidade chegou, é aguardar inerte. E nessa postura de aguardar, essa postura de espera, existem vários tipos de postura. Vamos ver alguma. Existe a postura passiva, aquele que age com irresponsabilidade,
de forma ao limite ao crime de omissão. Vamos dar um exemplo? Se porventura no nosso país levantarem a bandeira pró-aborto, nós não podemos esperar que os outros só se mobilizem para erguer a bandeira pró-vida. Nós somos cristãos. Se nós não levantarmos a bandeira pró-vida, nós vamos cometer o crime de omissão por esperar que os outros ajam. Tem a espera cínica, que é aquela que prefere não cooperar e que cruza os braços. Poderíamos dizer que é uma espera infeliz. Senta, cruza os braços e vamos ver no que vai dar. Torcendo pela desistência. Até eu brincava com a Marinete, o Coral Nosso Lar, agora está lá no Amor e Caridade também. Mas ela se apresenta em todos os centros. E houve uma época em que a gente ouvia alguns comentários e eu conversei com ela que se encaixa bem nisso. Nossa, o mais difícil da situação é querer que se termine, um projeto, um coral no caso dela, e ainda torcer pela desistência, essa espera infeliz. E há também a espera imprudente, e essa causa desequilíbrio psíquico. É quando nós renunciamos os nossos projetos, trazendo para a nossa linguagem espírita, os nossos projetos, propósitos reencarnatórios. O nosso programa é quando nós desistimos da luta. Mas há também a espera positiva, que é a espera ativa. Então, vamos pegar um exemplo, a gestação. Você está esperando um bebê. E aí, vamos pegar aqui, para o nosso caso, Orienta-se as mulheres, nessa época, não frequentar a reunião mediúnica. Mas ela não está frequentando a reunião porque ela está numa espera ativa. Uma espera formativa. De repente alguém diz assim, olha, eu posso te ajudar? Eu estou me formando na medicina, mas eu tenho que esperar me formar para que eu possa realmente ajudar. Mas há aqueles que esperam por fora e se desesperam por dentro. Desesperança é um sentimento aterrador do desesperado. Esperança, então, é a capacidade de manter o ânimo em circunstâncias que sabemos desesperadoras. Então, a esperança, ela vai muito mais além, porque agora, além de eu ter esperanças, eu vou dar esperanças aos outros. Eu vou animar, eu vou entusiasmar. A esperança é confiar, esperançar-se. Olha os espíritos, meio através de Chico Xavier, a esperança é uma fortuna de natureza divina, que a fé recebe no banco da providência divina. É sim uma das 3 virtudes cristãs, fé, esperança e caridade, sendo a esperança a grande consoladora que dá suporte ali às relações humanas. Emmanuel, que fora mentor de Chico, disse o seguinte: os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Mas talvez a gente esteja sentado aqui pensando assim, nossa, falar é tão fácil, não sabe o que eu estou passando lá no meu serviço, qual é a minha situação financeira, não sabe o que eu estou passando dentro de casa, o que eu estou passando na minha área da saúde, no meu corpo físico. Então, nessa tarde, a gente trouxe um exemplo de alguém que passou por nós e nos deu exemplo e esperança. Silvia, não vale levantar a mão. Quem conhece a história do Jerônimo Mendonça? 2. Então, eu vou apresentar para vocês. Ele ficou conhecido como o Gigante Deitado. Ele nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em novembro de 1939 e desencarnou em 1989 com 50 anos. Foi o penúltimo de 9 filhos, portanto uma família numerosa e pobre. Os pais, o seu Altino e a Dona Antonina, o pai vivia de bico e a mãe era lavadeira. O único par de sapatos do Jerônimo, na adolescência, a gente que tem filho adolescente sabe como que é o mais novo de marca, foi achado no lixo. Talvez a gente titubeou um pouquinho hoje à tarde para vir para o centro, abrindo lá o armário, falando, nossa, que
sapato que eu vou colocar? Ou numa festa, né? Às vezes a gente se pega preocupado com isso. Jerônimo tinha esse par de sapato. Aos 13, aos 15 anos, ele era evangélico, frequentava a igreja presbiteriana e fazia pequenas palestrinhas. Quando desencarnou o avô do Jerônimo. E aí ele queria conhecer a vida além do túmulo, procura a doutrina espírita. Muitos de nós chegamos a primeira vez na casa espírita porque perdemos, entre aspas, alguém. E então Jerônimo tem contato com a doutrina espírita aos 17 anos, ele é um bom jogador de bola, professor, ele começa a ter dor na articulação e começa uma artrite reumatoide, queriam imobilizá-lo. Começou a inchar, as dores ficaram intensas, se instalando a artrite, e na cidade ia passar o filme, né, de 4 horas de duração, o vento levou. Passa aquele carrinho de som anunciando naquela cidade que estava em cartaz o filme e ele queria ir, mas ele não tinha roupa. Então o alfaiate deu para ele um terno branco, que era na época o sonho que hoje é do iPhone, sei lá do que, iPod, não sei o que, dos jovens, era o terno branco. E ele chega no cinema, o cinema estava lotado, teve que ficar no fundo, em pé. Resultado, quando termina o filme, ele não consegue sair caminhando, ele é carregado pelos amigos. E aí não encontra cura na medicina, aos 19 anos, começa a evoluir, mais nada de futebol. Não podia mais, nas suas atividades profissionais, dar aulas e a coisa começa a complicar. E Jerônimo tem agora uma cama, inspirada pela espiritualidade. Sim, desenhado o projeto, porque 1 centímetro, para não falar em milímetros, a mais ou a menos, ele morreria por hemorragia. Então, para ele permanecer vivo, tinha que ter inclinação exata. Esses desenhos são do livro da doutora Jane Vilela, que é justamente o gigante deitado, ela que conheceu Jerônimo. Disse Chico Xavier que o sofrimento físico de Jerônimo era tanto que ele não dormia e que somente ele, Jesus, sabia o que ele sentia. Então Jerônimo passa a não se movimentar daqui para baixo. E aquele óculos é porque depois de alguns anos ele também fica cego. É onde a doutora Jane e outros amigos ficam na cabeceira lendo para ele. A cama era tudo. Eles ganharam uma Kombi para fazer palestra, porque a cama era cozinha, era sala, era banheiro e era tribuna. Jerônimo esteve aqui, eu não conheci. Na época não estava em Londrina, mas ele fez palestra aqui. Ele fez palestra em Maringá. Quem quiser procure no YouTube uma voz possante, porque Jerônimo era para ter perdido a voz também, mas os espíritos do programa reencarnatório dele não deixaram, porque ele teria que usar a voz para levar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então ele fazia esse trabalho. Certa feita, estou lá no Rio Grande do Sul, lá no fundinho, numa casa bem pequena, o parente do meu esposo estava fazendo a palestra, e ele começa a falar que Jerônimo estava lá. Eu fiquei apavorada. Como lá de Minas para o Rio Grande do Sul, sem se movimentar com a Kombi. Então, quando chama a gente para fazer palestra aqui em Ibiporã, lá em Jaguapitã, a gente vai. Aos 32 anos, então, ele fica paralítico e cego. Restou para ele o espiritismo. Nunca faltou amigos. Casei com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Logicamente, como nós, ele também procurou ajuda espiritual, né? E ele procura Zé Arigó. E então o espírito, através de Zé Arigó, diz o seguinte, que o problema dele era os 3 C, cama, karma e calma, ou seja, ele não ia nessa existência recuperar a mobilidade. Mas o que Jerônimo fez? Jerônimo fundou centros espíritas. E a gente fica com vergonha. Ceareiros de Jesus, Manuel Augusto da Silva, Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Na época eram crianças órfãos, agora é creche, lá em Ituiutaba. Comunidade Espírita Maria João de Deus, Casa da Sopa, Jerônimo Mendonça. Então, mesmo nessa cama, sem movimento e sem visão, ele funda a Gráfica Espírita Carbar Schutel.
gravou mensagens de paz e de esperança. É interessante porque faziam caravanas para visitar Jerônimo, sim, e iam a Minas, igual iam lá para o Chico, iam para Ituiutaba. Certa feita, um fazendeiro perdeu tudo, perdeu terra, tudo, e falou ao amigo: eu vou me suicidar. E o amigo disse: eu respeito sua decisão, mas primeiro, você precisa conhecer Jerônimo. E ele aceitou. Chegou lá, viu Jerônimo com todas aquelas dificuldades, alegre. Saiu envergonhado e nunca mais falou em desistir da vida. A época, hoje em dia, os pendrive, né? Na época era disso. Ele gravou Intimidade Espírita e Obrigado, Senhor. Se vocês acessarem o YouTube, vocês vão ver a voz potente de Jerônimo. Inclusive, a palestra em Maringá é falando sobre a transição planetária. Ele escreveu 5 livros: Crepúsculo do Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, logicamente que ele editava, e alguém escrevia, né? Escada de Luz e De Mãos Dadas com Jesus. Um dia um repórter pergunta para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? O que é felicidade para você, para você, para você? Talvez a gente respondesse: achar o amor da minha vida, me casar. Não, a felicidade para mim é ter uma casa na praia. O outro ia dizer: é um carro. Jerônimo diz: felicidade para mim era poder virar-me de lado por 5 minutos. Poder me mexer essa noite mesmo. Levantamos, fomos tomar água, fomos ao banheiro sozinhos. Ele queria apenas virar de lado. Mas em meados de 60, Jerônimo quase desencarna. Ele teve uma daquelas hemorragias gravíssimas, o que fez com que o médico chamasse os amigos e os parentes e falasse que ali ele ia desencarnar, não tinha solução. E ele tinha um desejo: posso ao menos ver Chico Xavier? Ir lá para Uberaba? Aí o médico falou: mas como? Você não suportaria a viagem só se fosse de avião? Conseguiu. Um helicóptero chegou no Chico Xavier, e quando ele chega, o lençol, que era branco, estava tingido pela hemorragia, estava vermelho de sangue. Chico estava trabalhando. E quando Chico estava lá levando pão, o evangelho para os mais necessitados, e quando Chico chega, naquele bom humor que os espíritas devem ter, porque o espírita não tem que ser fechado, tem que contagiar com alegria, afinal de contas, nós somos dotados dessa revelação do Consolador. Chega e diz: olha só quem nos visita, Jerônimo. E olha a brincadeira que o Chico faz, que depois, lá na frente, para mim fez sentido. Está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo no Jerônimo, mas com cuidado para essa rosa não se despetalar. E assim fizeram, um a um. Com isso, eles iam preparando Jerônimo para que o Chico desse um passe no Jerônimo. Nós trabalhamos com fluidoterapia, né? A Silvia trabalhou muito tempo conosco. Quem passa pela fluidoterapia, às vezes pergunta: mas por que 2 passes, né? Toma um passe e depois toma um outro passe. Mas é o fluidoterápico. O Chico fez isso. Cada um passou e deu um beijo. E quando chegou a sua vez, o beijo seria o primeiro passe, né? Aquele preparo. Ele recebeu uma carga enorme, porque o Chico colocou a mão no abdômen do Jerônimo e ele sentiu como se fosse um choque de alta voltagem. E a hemorragia parou. Ele foi para se despedir do Chico. E olha só, Chico traz o ensinamento para o Jerônimo e para nós. Jerônimo, sabe por que dessa hemorragia? Não. Porque você aceitou o coitadinho. Todos passam e dizem: coitadinho, não pode comer sozinho, coitadinho, não se locomove. E você desenvolveu a autopiedade. Será que nós, diante dos nossos desafios existenciais, não estamos nos comportando como coitadinhos? E olha o ensinamento do Chico. Isso começou a ter em você um efeito destrutivo. Vamos vir aqui falar só do pensamento um dia, né, Silvia? O pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Jerônimo, parece que o Chico fala para nós hoje:
Silvia, Maria, José, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo. Alegre-se. Cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. E foi isso que o Jerônimo fez a partir dali. Com grandes dificuldades que nós já vimos, sempre sorrindo, cantando e fazendo palestras. Conselhos como esse do fazendeiro a milhares de espíritas. Certa feita chegou uma caravana, um ônibus lotado. Desce todo mundo lá no Jerônimo. E aí, quem já extraiu uma unha aqui, sabe a dor que é, né? Dói. O Jerônimo naquele dia tinha extraído todas as unhas dos pés. E o povo chegou feliz, dizendo que Jerônimo era para cantar porque eles queriam gravar. Porque aqueles que ficaram na cidade queriam que levasse gravado. E o Jerônimo, com toda aquela dor, cantou. Então, uma vida de superação, de limites, mesmo assim ele espalhou luz. Com todas essas suas limitações, ele sempre tinha uma mensagem de ânimo. Aquele que estava desnorteado, triste, desesperançoso, né? Então ele consolava com a própria condição que ele tinha, dando exemplo de coragem, de determinação. Jerônimo, no movimento espírita, ele é considerado um missionário da resignação. Então, aqui na Terra, nós ainda não somos completamente felizes. Há aqueles altos e baixos, aqueles picos, não é? Mas a gente tem que, nessas horas dos picos, não sentir pena de nós mesmos, não nos fazermos de vítima nem de coitadinhos. Então, gigante deitado fisicamente, porque moralmente ele sempre esteve de pé. Tanto é que quando ele desencarnou e ele aparece na porta, Divaldo Pereira Franco, médium, com a cabeça baixa em Salvador, quando ele ergue a cabeça, ele vê Jerônimo em pé e em luz. Ele exclama: o gigante está de pé. Jerônimo tem muitas passagens hilárias, e quando a gente lê o livro O Gigante Deitado, a gente ri. Eu ri e o meu esposo perguntava: mas o que você está lendo? Porque era para ser trágico, né? Ler uma situação dessa, mas é muito interessante tudo que ele já passou. Certa feita, colocaram ele do lado do caixão no velório. Chegou uma pessoa que não conhecia e pensou: mas ué, tem 2 defuntos? Achava que ele já estava morto, tal era a situação dele. Outra vez que foram no enterro, lá sempre ele fazia uma prece e tal, e sempre os amigos levando naquela cama. Esqueceram o Jerônimo, ele ficou lá. E vai a lua, e os amigos chegaram à noitinha na casa e perguntaram para a mãe: ué, o Jerônimo, ele saiu com você, veio no caminho, ele saiu carregado por vocês. Onde vocês deixaram ele? Eles lembraram, no cemitério. Lá está o Jerônimo. E o bêbado que chegou um dia e falou: oh, homem de pouca fé, levanta e anda. Ou então aquele policial que eles estavam correndo porque precisava fazer a palestra, aquela Kombi a 1000 e para na blitz lá, e o policial querendo dar multa. Aí ele olhou e falou: não, esse moribundo vai morrer, pode passar. E não era. Ele estava indo fazer a palestra. Então essa era a situação de Jerônimo Mendonça. Mas quando encarnado como nós, um pássaro preso na gaiola, quando desencarnado como viu Divaldo, um pássaro livre. Esperança é uma ave que pousa na alma, canta a melodia sem palavras e nunca cessa. E na doutrina espírita a gente fica cheio de porquê, mas por que isso aconteceu com Jerônimo? E por que ele adoeceu? E a gente vai encontrar no livro de Célia Xavier, essa médium aqui, nossa amiga aqui em Rolândia, Asas da Liberdade. Aí ela vai contar quem foi Jerônimo Mendonça na outra existência. Lá no Egito, ele foi Horemseb. E lá ele era um homem misterioso, cruel, envolto em bruxaria. Ele matou muita gente. Fascinava as mulheres, se apaixonavam por ele. Que tática ele usava? Uma rosa enfeitiçada.
A hora que eu li isso, eu lembrei do Chico. Olha o Jerônimo, né? Olha só, parece uma rosa. O lençol parece uma rosa que está toda despetalada. Depois ele foi Emil, escravizado e colocado a serviço do faraó para a construção do monumento, que vocês sabem qual é. Quando ele conhece um anjo bom, Najla, um anjo da bondade, ela encarnada, era para suerguer aquela alma, mas ele falhou. Quando chegou na espiritualidade, de novo envolto em vingança. A gente fica pensando quanto tempo nós estamos com esse mimimi de não perdoar. Quantos séculos, às vezes milênios. E depois ele foi Cambises. Ele foi filho do imperador Ciro II. Quando a gente lê Ciro, ou vê aí nos filmes, a gente vê que Ciro, ele dominava, mas ele ainda era clemente. Quando ele ia matando todo mundo, o rei do local ele deixava vivo. O filho Cambises não. E vou confessar uma coisa para vocês. Certa feita eu e meu esposo conversando sobre Jerônimo, alguns fatos que acontecem, né, nos trabalhos espíritas. A gente começou a mencionar como Cambises, levamos um puxão de orelha. Eu não quero ser lembrado como Cambises, eu quero ser lembrado como Jerônimo, aquele que se superou, não é? Reencarnou várias vezes, depois foi rei Luís da Baviera, não progrediu, mergulhou na ociosidade, sucumbiu nas orgias, Luís acabou ficando louco. Então a gente para pensar, o que é capaz a maldade quando se junta a ambição? E que esforço gigantesco a gente tem que fazer para se libertar dessas forças tenebrosas que nós mesmos nos envolvemos. Então a gente para diante das dificuldades da vida e vê que há um porquê. E que se a gente não sabe o porquê dessa existência, é porque está em outra. Então ele conhece a doutrina espírita, ainda moço, mas não só conhece, porque às vezes a Silvia convidou para estudar, a gente lê, estuda, mas não aplica. A gente tem que coroar com a prática, e Jerônimo fez isso, porque ele entendia o sofrimento como efeito de atitudes equivocadas. Então o missionário da resignação nos trouxe um exemplo sim de esperança, de que tudo passa, de que logo mais ele estaria lá como esteve, em pé, em frente ao Divaldo Pereira Franco. Somos vítimas de nós mesmos. Nós temos o hábito sempre de responsabilizar os outros, né? A culpa é do chefe, é de quem me fez uma macumba, é dos meus pais, é da minha sogra, e até em Deus a gente põe a culpa. O Livro dos Espíritos, na questão 845, diz: não há convite irresistível se se tem a vontade firme de resistir. Querer é poder, vontade, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, a cada um segundo suas obras. E nessa tarde a gente é convidado, nesse início de ano, a pensar como nós estamos usando os nossos olhos, as nossas pernas, os nossos braços, os nossos sentimentos, os nossos atos, as nossas palavras e o nosso pensamento. Desistir? Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Ora, Coralina, esperançar então é agir, é fazer a sua parte, é ser responsável, é dar o melhor de si, é ser agente transformador onde nós somos colocados, é ter esse perfil de liderança, é correr atrás das nossas realizações, dos nossos sonhos. Esperar por vezes, lembra? É não perceber que a oportunidade chegou. Imagina se o Jerônimo esperar outra existência para fundar todos esses centros espíritas de trabalho que ele deixou. Então, hoje nos achados e perdidos, encontrei um sorriso que não dei, uma chance que perdi, uma oportunidade que passou batida. Encontrei uma fé empoeirada,
um sonho esquecido. Então peguei de volta tudo delicadamente e disse à vida: nada vai me fazer perder oportunidade novamente. Esperança. E lá, bem do alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, as buzinas, reco-reco tocarem, atira-se e, ó, delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente na calçada, outra vez, criança, e em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, mas vai dizer bem devagarinho, para que não me esqueçam: o meu nome é Esperança. Mário Quintana. Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, mais do que nós aqui ficarmos nessa tarde filosofando, contextualizando a esperança, eu quis trazer o exemplo de Jerônimo, para que sirva de exemplo no seguinte sentido: se ele conseguiu, nós também conseguiremos dar conta da nossa administração. E chegaremos com certeza vitoriosos no plano espiritual. Não essas vitórias exteriores que também são positivas, mas principalmente a vitória sobre nós mesmos. Muito obrigada e tenhamos muita esperança nesse ano de 2023. Vou fazer a prece. Nós vamos fazer a nossa prece. Envolvidos que estamos neste clima de paz, envoltos nessa energia positiva que os nossos irmãos maiores, sob a autorização de Jesus, vieram nos trazer, prepararam este ambiente horas antes de chegarmos. Cada lugar que também não é o acaso onde nós sentamos, cada visita que recebemos nesta tarde talvez não tenhamos visto, mas sentimos. E é por isso, Senhor Jesus, que nós te agradecemos por ter uma casa como essa de portas abertas, sem nada nos cobrar, sem nada nos pedir, a não ser nos convidar. Entre, seja bem-vindo à minha casa, meu filho, minha filha. Escute, absorva essas palavras, receba o passe, a fluidificação, beba água que é o remédio que colocamos, saia em paz, leve luz para teus passos, para a tua jornada e tenha sempre esperança em dias melhores. Então, o que nos resta nessa tarde, Senhor Jesus, se não te agradecer por tudo quanto deixastes de ensinamentos, por tudo quanto nos destes e por esta tarde abençoada. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, que assim seja.